naquela época, e no começo do capítulo 13, no primeiro verso, é dito que ele saiu do templo. O que nós temos aí é o último momento de Jesus no templo, tudo que Jesus tinha que fazer diante da liderança religiosa judaica ele já fez, tudo que ele tinha que dizer naquele contexto já foi dito, e agora ele literalmente vira as costas ao templo. Eu vou ficar devendo uma foto para vocês, mas o lugar onde Jesus agora está é literalmente no Monte das Oliveiras, um monte um pouco mais elevado, diante de Jerusalém. Desse monte você vê as muralhas da cidade, você vê o templo imponente, vocês já viram a imagem do templo aqui dias atrás, domingo passado inclusive. Então Jesus olhando o templo, olhando a cidade onde Deus foi cultuado durante tanto tempo, onde sacrifícios foram levantados para aplacar a santidade divina, Deus agora começa a proferir o seu único discurso registrado dentro do Evangelho de Marcos. Lembra que em outros evangelhos há outros discursos de Jesus, mas esse é o único grande discurso, de fato, de Jesus no Evangelho de Marcos. Algumas questões introdutórias aqui, que eu arrolei aí para nós considerarmos. A gente tem aqui, talvez, a mais extraordinária profecia de Jesus, e uma das profecias que ainda não chegaram ao seu cumprimento. Nós aguardamos ainda o cumprimento das palavras de Cristo. O que ele vai profetizar em todo esse capítulo, e a gente já considerou metade dele, ou mais da metade dele semana passada, é que Cristo, olhando o templo, olhando Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ele profetiza sua vinda gloriosa no dia do Senhor, em poder e glória, para reunir o seu povo e ficar para sempre com ele. E a igreja, desde cedo, tem confessado que crê na ressurreição da carne, crê na vida eterna, crê nessa vinda gloriosa de Cristo, crê que aquele que ascendeu aos céus depois da ressurreição voltará para julgar vivos e mortos, ainda que haja grande debate entre cristãos. Os debates chegam a ser intermináveis, às vezes deixam muitos de nós cansados, debates quanto ao tempo da vinda dele, se esse tempo será antes de um milênio, após o milênio, se nós já vivemos um tipo de pré-consumação agora na Terra, se essa vinda virá antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação, mas de forma geral, a igreja como um todo, a igreja cristã como um todo, em todos os seus ramos, católicos, ortodoxos, coptas, protestantes, pentecostais, eles têm aguardado essa segunda vinda gloriosa, essa segunda vinda triunfante de Cristo. O que nós já vimos até o presente momento, no sermão de semana passada, quando o Tiago esteve meditando aí nos primeiros 23 versos. Alguns pontos aí que a gente pode pensar como um tipo de resumo do que nós já consideramos até o momento. Uma questão importante aí é que Jesus começa a falar ou começa a nos ensinar que estaremos entre tempos. E o início desse tempo de tensão e tribulação e lutas se inicia com o templo e a cidade sendo destruídos por exércitos inimigos romanos, como castigo de Deus pela rejeição de Cristo como o único Messias. E o Tiago deu um bom resumo para a gente disso semana passada, lembrando que essa primeira parte da profecia de Cristo se cumpriu mais ou menos uns 35 anos depois da morte e ressurreição e ascensão aos céus de Cristo, quando os judeus se levantam contra o poder imperial romano e o imperador Nero manda exércitos de Roma para a Judéia, e esses exércitos, liderados por um pai chamado Vespasiano e seu filho Tito, que virão a ser imperadores romanos importantes depois, eles simplesmente destroem toda a resistência judaica na Judéia e arrasam Jerusalém, e depois vão conquistar a fortaleza de Massada em 73 depois de Cristo. Então, num aspecto muito sério, o que Jesus começa a profetizar aos seus discípulos e instruir seus discípulos quanto aos tempos do fim, quando ele voltará em glória, já começou a ocorrer pouco depois daquilo que Jesus proferiu nesse seu discurso. Mas, entre o início do período e o final desse período, ocorrerão guerras, surgirão falsos profetas, haverá terremotos, fomes, pestes, e no final dos tempos, como um sinal aí importante, haverá uma grande perseguição contra os discípulos de Cristo, ao mesmo tempo que todas as gentes, todas as etnias, todos os povos vão poder ter recebido o testemunho do Evangelho. Um ponto importante aqui é que geralmente quando nós lemos sobre esses sinais,
nós pensamos que eles vão ocorrer sequencialmente, um atrás do outro, mas em nenhum momento Jesus está ensinando isso. E é importante ter em mente, e a gente vai ver isso no final da passagem de hoje, nos versos finais da passagem de hoje, que o que Jesus quer comunicar para a gente é que esses sinais podem vir a ocorrer simultaneamente num processo de recrudescimento desses sinais. Na medida que o tempo vai passando, esses sinais vão ficando cada vez piores, mas na iminência da vinda de Cristo, esses sinais podem ocorrer todos simultaneamente. Nós vamos voltar a esse ponto mais adiante. Dois pontos de destaque aqui é que um dos sinais que precede a vida de Cristo é a igreja passar pela tribulação. Então, a noção que alguns mestres evangélicos têm de que a igreja será arrebatada antes da tribulação, Cristo virá em segredo antes da tribulação, ela não tem respaldo bíblico. O texto aqui lembra que nós vamos ser provados, como um pai da igreja escreveu no 3º século, é pelo sangue. O sangue da igreja é literalmente a semente que faz germinar a igreja. Então, a igreja vai passar por esse período de tribulação antes da vinda de Cristo. E no dia do Senhor, para usar a expressão no Antigo Testamento, após essa grande tribulação, essa tribulação muito severa, que é abreviada por amor aos eleitos, como o Tiago colocou semana passada, Cristo voltará em glória para aliviar a igreja dos seus sofrimentos, triunfar sobre o anticristo e encerrar todo esse período de dores. Esse é o tempo do fim, isso marca uma nova etapa que o Evangelho de João vai chamar de vida eterna. Então, esse aí é um resumo do que nós já vimos semana passada, conectado com o que nós vamos ver hoje. E um alerta importante vem de um comentarista bíblico, R. Alan Cole. Ele diz o seguinte, e é importante aqui pensar nisso aqui. Todo esse capítulo de Marcos 13, muitas vezes é chamado de o pequeno Apocalipse, pois nele Jesus também revela o futuro. Devemos ter em mente 3 coisas quando lemos esse capítulo. Em primeiro lugar, é impossível usar uma linguagem direta em épocas de perseguição política. Então, muitas pessoas supõem que a linguagem de Apocalipse, de Marcos 13, Mateus 24 e 25, assim como de Ezequiel, Zacarias, metade de Daniel, de Isaías, é uma linguagem cifrada, misteriosa, uma linguagem oculta que é dada para a gente ficar em confusão. Não é esse o ponto. Você tem que lembrar que em cada um desses textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, o povo de Deus está sob tensão, há um tipo de perseguição, ou no caso do Antigo Testamento, o povo de Deus está no exílio, então, obviamente, eles não podem falar do tempo do fim, o tempo do triunfo da causa deles, o tempo da destruição dos seus inimigos com a linguagem aberta. Há uma tensão política. Então, esse é um ponto. A gente tem que lembrar que em épocas de perseguição movida pelo Estado, a linguagem usada pelos profetas do passado não é uma linguagem aberta. Mas, em segundo lugar, essa linguagem é simbólica, utilizada para nos revelar coisas, não para nos iludir. E a nossa grande dificuldade quando a gente lida com esses textos apocalípticos é que nós perdemos as chaves que interpretariam esses textos. Eu arrisco dizer que grande parte do nosso problema é a nossa falta de familiaridade com a linguagem do Antigo Testamento quanto ao dia do Senhor. A nossa linguagem bíblica e nossas percepções bíblicas são extremamente empobrecidas no tempo presente. Com isso, a gente acaba perdendo algumas chaves, algumas ideias que nos ajudariam a interpretar essa linguagem, que não é uma linguagem esotérica, mas é uma linguagem que usa símbolos aos quais perdemos aqui a nossa chave. Um terceiro ponto, então, que esse comentarista diz é que tudo foi planejado para que nos tornássemos cristãos mais fiéis aqui e agora, não para nos capacitar a fazer profecias ou especulações sobre um futuro distante. Então, todos esses textos apocalípticos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, textos de Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, textos de Mateus, Marcos e Apocalipse, 1 e 2 Tessalonicenses, que nós lemos há pouco, eles são nos dados não para a gente ficar especulando quanto ao fim, tentar criar um tipo de roteiro de cinema do que acontecerá no último dia, mas eles são dados para nos tornar mais fortes, mais fiéis, vigilantes, constantes, esperando de pé a vinda do nosso Salvador. Então, esses são 3 alertas importantes que a gente precisa ter em mente aí. Eu queria ler com vocês, então, Marcos capítulo 13, versos 24 e 37.
Nós estamos continuando a sequência que foi começada pelo Tiago semana passada, quando ele tratou de Marcos 13, versos 1 até verso 23, que já foi resumido para a gente aí. Então, Marcos 13, versos 24 até 37. Deixa eu dar uma dica aqui. Nós vamos ler um texto de Apocalipse daqui a pouco. Um grande problema de gerações, talvez geração passada, a geração da avó do Tiago, que ele comentou semana passada, é que eles não usavam propriamente a imagem. Hoje, o nosso pecado é que nós usamos a imagem, a imaginação em excesso. Mas eu queria desafiar você o seguinte: eu vou ler daqui a pouco um texto de Apocalipse, e um texto bem gráfico, bem visual. Enquanto eu estiver lendo, não tenta analisá-lo, não tenta entender as conexões entre sujeito, verbo e predicado e tentando entender linearmente o texto. Enquanto eu estiver lendo o texto, aliás, enquanto a gente estiver lendo o texto de Marcos, tenta imaginar o texto na sua cabeça como um filme que se passa, ok? Esse é um ponto importante para a gente. A linguagem aqui é essencialmente simbólica. Então, nós podemos usar os recursos da nossa geração, que imagem, YouTube, filmes, vídeos, desenhos, etc. e tal, para tentar como que passar um filme em nossa cabeça enquanto nós estamos ouvindo a leitura desses textos. Daqui a pouco a gente vai ler sobre Cristo cavalgando para vencer. Então você tem que imaginar toda aquela linguagem simbólica retratando Jesus Cristo, uma espada que lhe sai da boca, ele vindo num cavalo para vencer, os abutres se ajuntando para o último banquete, etc. Então, na medida que a gente vai lendo o texto, tenta retratar esse texto na sua mente como um tipo de filme, como um tipo de imagem. Usa a sua imaginação para tentar entender melhor a linguagem simbólica contida nessas passagens. Vamos lá, então. Mas, naqueles dias, depois daquela tribulação, nota a sequência, ok? Nós vimos isso semana passada, a igreja vai passar a tribulação. Verso 20, se o Senhor não abreviasse aqueles dias de tribulação, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou aqueles dias, então ok. Mas naqueles dias, depois daquela grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que essa geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem. Ao deixar a sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Nós podemos dividir essa passagem em 3 pontos. O primeiro ponto aí vai do verso 24 ao verso 27. Nosso Salvador, ele começa a tratar propriamente do seu retorno em glória ao fim da grande tribulação. Então, toda essa sessão, que vai do verso 24 a 27, trata da vinda de Cristo. E a linguagem aqui é uma linguagem simbólica que apela à nossa imaginação. Toda a linguagem aqui tem que ser retratada por meio de imagens. Depois daquela tribulação, o sol escurecerá, vai ficar bem mais escuro do que o nosso dia meio invernal hoje. A lua não vai dar mais sua luz, o sol não vai refletir na lua para iluminar a noite. As estrelas cairão, os poderes que estão no céu serão abalados, haverá algum transtorno cósmico, e aí o Filho do Homem será visto vindo das nuvens com grande poder e glória. Toda imagem aqui apela à nossa imaginação. Toda imagem aqui requer não uma mera análise literal da passagem, mas que a gente visualize o terror, mas também a glória que haverá nesse dia. O nosso Senhor começa falando nos versos 24 e 25 que sua manifestação, seu aparecimento, será antecedido por manifestações cósmicas. Lembra que Jesus menciona, isso foi frisado semana passada,
que entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda ocorrerão todos aqueles transtornos que já foram ditos semana passada aqui, resumidos há pouco, fomes, terremotos, guerras, etc. e tal, mas na iminência da vinda dele, esses sinais serão intensificados. Um dos pontos importantes a se destacar aqui é que haverá uma grande perseguição à igreja, será uma perseguição muito violenta à igreja, mas um outro sinal importante é que haverá uma bagunça no cosmos. Eu não consigo entender essa linguagem aqui como uma linguagem meramente figurada. Eu entendo que a linguagem aqui tem que ser entendida de forma literal. Na iminência da vinda de nosso Salvador, na iminência da vinda de Cristo, haverá uma bagunça no cosmos. Os elementos do cosmos serão bagunçados. A ordem natural que nós agora estamos presos, dias, horas, semanas, meses, anos, na iminência da volta de Cristo, eles serão transtornados. No final daqueles dias, daquela tribulação, então haverá um embaralhamento nesse cosmos. Jesus provavelmente tem em mente aqui algumas profecias do Antigo Testamento, que eu menciono aí de passagem, não vou ler por uma questão de tempo, mas você pode dar uma olhada depois em Isaías 34, verso 4, Ezequiel 32, verso 7, Joel capítulo 2, verso 10. Aquelas profecias do Antigo Testamento estão por trás da linguagem, aliás, são quase uma repetição da linguagem usada por Jesus aqui nesses primeiros 2 versos. E esses transtornos cósmicos, como esse sermão estendido em Lucas mostra para a gente, tem 2 alvos. Primeiro, infundir terror nos ímpios. Aqueles que não conhecem a Cristo ficarão literalmente assombrados, aterrorizados com o que ocorre no cosmos. Do outro lado, os santos, os eleitos, o povo de Deus, aqueles que estão na iminência de serem destruídos por essa grande tribulação, eles exultarão, porque ao ver a bagunça que ocorre agora no cosmos, a confusão que Deus mesmo, por assim dizer, estabelece no cosmos, os cristãos, os eleitos, eles sabem que Cristo está na iminência de vir. E no verso 26, é até um pouco frustrante olhar o verso 26, de forma muito resumida, de forma muito compacta, Cristo sinaliza como se dará a vinda dele. Então, nota, você tem aquela série de sinais ocorrendo, muito provavelmente simultaneamente, acontecendo todos ao mesmo tempo agora, para tornar mais complicada a situação. Além daqueles sinais, há uma grande perseguição, uma grande tribulação se abatendo sobre a igreja, e agora o cosmos entra em convulsão. Então os ímpios, eles param de perseguir a igreja porque ficam atemorizados. A igreja perseguida agora exulta. Por quê? Como o texto diz, o Filho do Homem, e aqui a expressão remete a gente de Daniel 7, as profecias de Daniel 7, ele será visto nas nuvens com grande poder e glória. O retorno de Cristo será visível a toda a humanidade, e esse é o ponto que Jesus destaca para a gente aqui. Todo olho verá, como nós aprendemos no sermão estendido retratado em Mateus 24 e 25, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A gente precisa destacar aqui que no Novo Testamento não há nenhuma noção de uma primeira vinda secreta e invisível de Cristo. O que Jesus enfatiza em seu sermão escatológico em Mateus, em Lucas e aqui também em Marcos, é que Cristo virá uma única vez. Essa vinda será gloriosa. Todo olho verá essa vinda, em todo quadrante da terra, todas as pessoas verão essa vinda. Ninguém vai ser enganado. Lembra de Mateus 24 e 25. Alguns falsos profetas dirão, olha o Cristo aqui, olha o Cristo aí, vamos atrás do Cristo. A gente não vai ser enganado. Todo olho verá. O cosmos em caos, os elementos em caos do cosmos, Sol, Lua, estrelas, a Terra, a criação sendo revertida, a ordem da criação sendo revertida para uma situação caótica. E nesse momento Cristo volta e todo o olho vê. Isso é simultâneo. Ninguém será enganado. Aquele que vem para julgar e redimir será visto por todos. Como eu disse, é quase frustrante a menção à vinda de Jesus aqui em Marcos 13. Lembra que nós temos aqui um resumo que é ampliado em Mateus 24, 25, por exemplo, mas aqui eu preciso ler com vocês Apocalipse 19, 11 a 21.
Lembra? Enquanto eu for lendo o texto, tenta imaginar a cena na sua cabeça, tenta retratar isso como tipo de filme. Talvez seja os poucos benefícios de Hollywood para a gente hoje, nesse momento pelo menos. Pensa em efeitos especiais, ok? Olha a imagem expandida que João na ilha de Patmos traz para a gente aqui. Em Marcos 13, a menção é sintética. O Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. E depois há algumas menções aí no verso 27 ao que significa a vinda do Filho do Homem. Mas olha João, em Patmos, tendo o vislumbre de como será essa vinda do Filho do Homem no último dia. Imagina o ponto aí, ok? Então, vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito, que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com um cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Verso 15, toda a linguagem é calcada no Antigo Testamento. Você tem menções aqui ao Salmo 2, você tem menções aqui a profecias de Isaías. O lagar da ira de Deus era um tipo de piscina onde as uvas eram colocadas e os servos daquela casa pisavam naquelas uvas, eles iam esmagando com os pés aquelas uvas e escorrendo o sumo por um tipo de canaleta, o que era aproveitado saía, ficava naquele tipo de lagar apenas a borra. É isso que Cristo fará no último dia. Ele esmagará todos os seus inimigos. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo de pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. As aves são abutres aqui. Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Parece imponente isso aqui, 2 exércitos prontos para se desafiar no campo de batalha, mas olha, é quase frustrante os versos 20 e 21. Não há nem luta, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses 2 foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Não há combate, não há luta. Eles se apresentam diante do Filho do Homem que vem das nuvens com grande poder e glória, e no minuto seguinte são completamente esmagados, completamente derrotados. O retorno de Cristo será visível a toda a humanidade. Ele virá uma única vez. Todo olho verá, mas ele vem em juízo e julgamento. Isso que a gente pode entender das expressões com grande poder e glória. Ele vem para salvar o seu povo, a gente já leu isso semana passada, verso 20, por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abrevia os dias da tribulação, ele vem para nos dar livramento nesse momento aí de grande tensão, grande luta, grande perseguição, mas ele vem também para esmagar os poderes do anticristo, destruir o pecado e a morte de forma final e cabal e triunfar sobre a besta e também sobre Satanás. O que a gente precisa ter em mente aqui, já que eu estou apelando à imaginação de vocês, é que Cristo, até o presente momento, veio como Redentor. Agora, ele virá como juiz, e um juiz que não tem como ser corrompido. Cristo veio como ovelha muda que vai para o matadouro. Cristo voltará no último dia como leão da tribo de Judá, e um leão domesticado, como diz C.S. Lewis. Verso 27, ele virá para reunir o seu povo. Eu vou ficar devendo aqui, eu vou mostrar uma imagem para vocês muito bonita. Eu gosto muito de arte medieval, me suportem por causa disso.
acho que para nosso empobrecimento nós deixamos de valorizar a arte medieval. Mas uma imagem que eu cheguei a botar no slide, depois eu tirei por bobeira, desatenção, cansaço, sei lá. É muito legal a imagem, os mortos sendo levantados da tumba e os anjos removendo as lápides da tumba. Quando Cristo voltar, os seus anjos reunirão todos os eleitos, aqueles que já descansam, aqueles que estão vivos, passando ou sendo provados pela grande tribulação. Esses anjos, por assim dizer, nos reunirão a Cristo que vem para triunfar, a Cristo que vem nas nuvens com grande poder e glória. Ele vai trazer os cristãos, os seus eleitos, os seus escolhidos, de todas as extremidades da terra. A ideia aqui é que nenhum daqueles que são contados como eleitos serão esquecidos. Todos eles serão reunidos, todos eles serão trazidos. Tenta ir unindo os pontos aí. Na iminência do fim, os sinais descritos semana passada se intensificarão, terremotos, fome, guerras, etc. Haverá uma imensa perseguição aos cristãos. A perseguição que os cristãos enfrentam hoje não será nada comparada a essa perseguição do último dia, mas na iminência da destruição do povo eleito, o Filho vem com poder. O Filho do Homem Celestial vem para esmagar os reinos desse mundo. Ele vem para triunfar sobre os poderes que se levantaram contra ele e contra seu povo. E ele reúne, ele congrega em si mesmo, por meio dos seus santos anjos, os eleitos de todo o canto da terra. Nenhum deles será esquecido. Esse será, então, um dia de grande triunfo, um dia de juízo e um dia de vitória. Avança dois slides aí para a gente aí. Ok, isso aí. Esse é geralmente, as igrejas medievais, em cima da porta, eles têm o que eles chamam de tímpano, um tipo de triângulo que fica em cima da porta, e geralmente aqueles triângulos tendem a retratar imagens de Cristo rodeado pelos 4 seres viventes, os profetas e apóstolos ao redor deles, mas uma imagem típica da Idade Média é o Cristo Todo-Poderoso que vem para julgar. Isso aqui eu posso depois mandar um link para vocês na lista da igreja de um site que tem todos os detalhes desse tímpano. Mas eu acho muito bonito o Cristo Todo-Poderoso sendo retratado aqui como juiz. Uma mão erguida, isto é, convidando aqueles que os anjos, e aqui embaixo tem os anjos abrindo as tumbas e levantando os eleitos, convidando os eleitos para subir aos céus, e outra mão para baixo, indicando a perdição eterna, a danação daqueles que não creram em Jesus nesse lado da existência. Vamos voltar então um pouquinho, depois eu mando o link, e o link tem imagem grandona desse tímpano e os vários detalhes, explicando os vários detalhes desse tímpano. Um ponto, e por isso que eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês, Cristo se tornou inofensivo para a gente hoje. A gente costuma retratar Cristo muito por meio de desenhos animados, esmilinguido, mas Cristo não é inofensivo. Nós estamos considerando aqui o Evangelho de Marcos e tentando andar com Cristo no Evangelho de Marcos. Cristo, ele tem uma postura poderosa em tudo que ele faz. Há uma aura, uma dignidade, uma força que o Evangelho de Marcos tenta retratar para a gente. Só que isso não se compara, já que o Evangelho retrata ele como servo, como redentor, como a ovelha que vai muda para o matadouro. Essas imagens que nós vimos até agora não se comparam à imagem daquele que virá em glória no último dia, não mais como ovelha, mas como leão, não mais como redentor, mas como juiz que vem para julgar vivos e mortos, erguendo os eleitos ao paraíso, aos novos céus e nova terra, mas banindo da sua presença todos aqueles que não creem em seu nome. Então, essa vinda de Cristo será um dia de juízo para o mundo. Ele virá nas nuvens, o que indica que ele vem para julgar e condenar. Ele vai fazer uma separação nesse dia da vinda dele. Ele vai separar os eleitos do restante da humanidade. O mundo será julgado em sua rebelião, como a gente leu em Apocalipse 19. Ele vem para julgar com um cetro de ferro. Como a gente lembra, e essa é a imagem do Salmo 2, ele vem para rir, para debochar dos poderosos, dos reis, dos governantes, daqueles que detêm poder nesse mundo. Se aqueles não se curvarem, não beijarem o Filho, eles serão julgados e esmagados na sua ira e no seu julgamento. Mas esse dia, um dia terrível para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que não são contados como eleitos, será também um dia de vitória para Cristo e para a sua igreja.
Haverá alívio para aqueles que sofrem a grande tribulação. A gente lembra de Apocalipse 6, o Novo Testamento não subestima a dor do martírio, mas também o Novo Testamento vindica os seus mártires. Apocalipse 6, nós temos uma imagem forte. Os mártires diante do trono, eles lembram da sua morte violenta enquanto descansam diante de Cristo, mas eles clamam para que Cristo vingue o sangue deles derramado. Então, se de um lado Cristo vingará o sangue dos mártires, o sangue que foi derramado pelos mártires, o Cristo, voltando em glória, também aliviará aqueles que vivos passam pela grande tribulação. Os inimigos de Cristo, os inimigos da igreja, serão completamente derrotados. Eu não vou desenvolver a ideia do anticristo, que se encontra especialmente nas epístolas de Paulo e também em 1 João, mas em linhas gerais o anticristo pode ser uma era, um tempo de, por exemplo, cristofobia, um tempo de pessoas tendo repúdio ao nome de Jesus, mas Paulo sinaliza que provavelmente o anticristo será um tipo de governante mundial, um tipo de pessoa que tenta ter não só o poder político, o poder econômico, o poder militar, mas exige o culto das pessoas, como os Césares do mundo antigo, como Stalin na Rússia comunista, como Adolf Hitler na Alemanha nacional-socialista, Pol Pot, Mao Tse-tung e alguns aqui na América Latina também. Ok, não pode deixar de ser, né? A gente tem que falar disso também, infelizmente. Mas o fato é que esses inimigos serão derrotados. Eles que se postam de forma tão poderosa, é interessante a imagem de Paulo em 1 Tessalonicenses, eles serão derrotados pelo sopro da boca do Cristo vitorioso. A gente fica esperando uma conflagração, um grande embate titânico, como na Idade Média ou na Idade Antiga, dois exércitos correndo na direção do outro, e um grande choque de espadas, armaduras, lanças, capacetes, etc. e tal. Não vai haver nada disso. Os exércitos se postam diante do Cordeiro e ele simplesmente, com um sopro, com uma palavra, desfaz as hostes do adversário. São completamente derrotadas, tanto os supostos poderosos desse mundo, como os demônios, potestades, principados que estão por trás dos demônios, dos poderosos desse mundo. Esse dia de vitória também será um dia de cumprimento das promessas. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, diz que haverá um tempo em que a esperança e a fé não serão mais necessárias. Só o amor vai permanecer. Nesse tempo da vinda gloriosa de Cristo, quando ele vem para trazer a sua vitória, para vindicar o seu nome e dar a vitória para a igreja, as promessas serão cumpridas, nossa fé cessa, nossa esperança cessa, agora o resto do amor pelo Cristo vitorioso, o leão que é a ovelha, o juiz que é o Redentor. E esse dia de vitória também será um dia de reunião. O verso 27 diz que os anjos reunirão os eleitos de Cristo em todo o quadrante da terra. Nós nos uniremos, a igreja será unida, a igreja que já descansa com Cristo se unirá com a igreja que milita nesse lado da existência e todos juntos celebrarão a Cristo por toda a eternidade, louvarão a Cristo por toda a eternidade. Essa é a ideia dos versos 24 a 27, retratando a vinda de Cristo como um juiz, como o leão que virá no último dia. Aí Jesus muda o seu discurso. Nota que todo esse ensino sobre a vinda de Cristo é bem curto, bem sintético, bem resumido. Jesus agora, isso é parte da estrutura do Evangelho de Marcos, que é um evangelho bem prático de Jesus em ação. Jesus agora se preocupa em como nós devemos aguardar essa vinda gloriosa, versos 28 até 32. Jesus começa falando de uma parábola aí. E esse é um problema para nós aqui. Nós somos gente criada em grandes centros urbanos, pelo menos a maior parte de nós. Nós não temos familiaridade mais com essas parábolas tiradas do dia a dia de um povo essencialmente agrário. O que Jesus começa a notar aqui é que, por meio dessa parábola, nós devemos ter a certeza de que a vinda de Cristo é certa. Ele usa uma parábola que seria facilmente compreendida pelos seus leitores originais, os leitores originais de Marcos, pelos aqueles que ouviram Jesus de forma imediata. Ele nota a figueira, que é um tipo de árvore bem comum na Judéia do primeiro século, e até hoje ainda é uma árvore comum naquelas paragens. E ele diz, olha, você está vendo essa planta? Ok, qualquer criança, jovem, adulto, ancião, sabe que depois de um período de sequidão ou de inverno, outono e inverno, quando as
a folhagem começa a nascer de novo e começa a ficar verde de novo, marca-se um novo tempo, marca-se uma nova etapa. Então o ponto de Jesus é o seguinte, olha, quando vocês olharem, da mesma forma que vocês podem predizer que começa uma nova estação, obrigado, quando começa uma nova estação, então da mesma forma vocês podem ter certeza, quando esses sinais começarem a acontecer, Cristo está às portas, Cristo voltará, Cristo está próximo de vir. Então ele diz que a gente deve aprender da figueira e ele conta essa parábola, uma parábola que seria comum àquelas pessoas ali, que seria familiar àquelas pessoas, mas que para nós hoje não faz, meio difícil de visualizar isso. Mas o ponto é, assim como a folhagem muda, assim Cristo voltará. Aqui é uma reminiscência de Jeremias capítulo 1, onde Deus faz um jogo de palavras com o profeta, mas a gente pode deixar nesse ponto aqui, porque senão a gente vai ter que derivar um pouquinho aí. Mas o fato é que quando nós olharmos esses sinais na criação, nós podemos ter certeza de que Cristo voltará uma única vez, todo olho verá, e essa volta gloriosa de Cristo marca o triunfo final de Cristo sobre os poderes desse mundo, sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o mal, sobre o que é demoníaco também. E aí Jesus continua seu discurso, versos 30 e 32, a gente é chamado aí então a confiar nas palavras de Jesus. A gente é lembrado pela parábola que as palavras de Jesus ocorrerão com certeza, e aí Jesus afiança isso, garantindo que o que ele disse se cumprirá. E ele faz isso por meio de dois ditos, versos 30 e 31. Em verdade vos digo, que é uma expressão de alerta, olha, presta atenção no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo agora é verdadeiro, é digno de toda confiança. Essa geração não passará até que essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas profecias ou as minhas palavras, o que ele está dizendo nesse capítulo para a gente aqui. A expressão, essa geração não passará, é importante, porque sinaliza que tudo isso aqui ocorrerá na morte e na ressurreição de Cristo, que nós vamos começar a ver nos capítulos 14 e 15, mas também com a destruição de Jerusalém. Todos esses vários sinais que já vão acontecer naquela geração apontam para a gente, para o fato de que o que Cristo profetizou certo ocorrerá no último dia, ocorrerá verdadeiramente no último dia. Então, a geração a qual ele se dirige tem que ficar alerta, tem que ficar esperta, porque a partir do que farão ao Filho do Homem, e mais adiante, 30 anos depois, a destruição de Jerusalém, aquilo sinaliza que as palavras de Cristo, de fato, ocorrerão ou serão concretizadas. O verso 31 é muito forte, ele conecta a gente exatamente com os versos 25 e 26. Assim como Cristo vai voltar, tão certo como ele diz, assim suas palavras permanecem. Tudo mais pode passar. Toda essa criação pode passar, mas o que Cristo diz permanecerá e por isso a gente deve encarar com seriedade, né? Em verdade vos digo, a gente deve tratar com absoluta seriedade as palavras de Jesus. E aí há um dito, verso 32, que a gente às vezes passa batido, é um dito complicado, e eu vou explicar por quê. Jesus lembra que a gente tem que ter certeza que a vinda dele é certa, que a gente deve confiar nas suas palavras de que ele de fato virá, mas do outro lado, a gente não deve se encantar com pessoas que queiram marcar o tempo da vinda dele. Qualquer pessoa, não importa pastor, teólogo, profeta, profetisa, apóstolo, apostolesa, bispo, episcopisa, não é bispa, o feminino de bispo, ok? Não importa quem diga, ninguém tem o direito de dizer com certeza ou sugerir com algum grau de certeza o tempo da vida dele. Isso é vedado. E é vedado aos anjos no céu e até mesmo ao Filho. E aqui eu não vou explicar isso, porque aqui é muito complicado. Curiosamente, dois comentaristas, eu estou indo além do que dois comentaristas fazem. Dois comentaristas nem comentam essa passagem, eles simplesmente pulam essa expressão. Nem o Filho sabe o tempo da vinda, da sua vinda, mas o ponto aqui é que essa noção de nem o Filho saber deve nos levar a envolver todo esse tempo, a embrulhar todo esse tempo em mistério. Assim como Cristo voltará uma única vez e todo olho virá, ninguém deve sair correndo atrás de profetas ou profetisas, bispos ou episcopisas, apóstolos, apostolesas, achando que alguém
tem nesse lado da existência autoridade para dizer quando Cristo voltar. Nem os anjos sabem, e pelo menos naquele momento específico, naquele momento do tempo da história da redenção, nem mesmo o Filho saberia dizer quando ele voltaria. Há algumas formas de atenuar a ênfase aqui de nem o Filho saber, como a expressão sabe aqui, na verdade, em grego é ver, mas eu vou deixar nesse ponto aqui, o que Jesus quer lembrar é que ninguém tem o direito de marcar a vinda de Cristo ou sugerir quando ele voltará, quando ele retornará em glória. Toda a esperança baseada em cálculos aqui é descartada. Quando eu era adolescente, eram muito famosos no nosso meio livros de um escritor evangélico chamado Hal Lindsey. Vários livros dele circulavam no nosso meio, geralmente livros bem sensacionalistas quanto à vinda de Cristo, e em algum momento ele sugere, inclusive, a proximidade da vinda de Cristo por algumas questões conjunturais de política e economia da final da década de 70 e 80. Essa era uma época, livros de Hal Lindsey, por exemplo, em que ele visualizava um grande embate entre os exércitos do Ocidente e os exércitos da União Soviética no Vale do Megiddo, em Israel, e ele usava algumas profecias de Ezequiel, era tudo muito bonito, né? Mas aí o Muro de Berlim caiu em novembro de 1989 e os livros dele tiveram que sair de circulação rapidinho, mas a gente continua lendo e vendo os filmes dele, deixados para trás, esse tipo de bobagem meio fantasiosa que a gente tem aí em nosso meio. Mas o fato é que nós não podemos nos encantar com líderes e pregadores que tentam sugerir quando Cristo voltar. Isso está oculto aos anjos, que nos reunirão no último dia, e naquele momento específico, Cristo diz que está oculto a ele, só o Pai que sabe. Terceiro e último ponto agora, versos 33 a 37. De forma coerente com a estrutura do Evangelho de Marcos, o que o nosso evangelista quer enfatizar para a gente aqui não é nem tanto a glória da vinda de Cristo, que é mais bem retratado em outras passagens, como lemos aqui em Apocalipse 19, mas ele quer lembrar que a gente tem que permanecer de sobreaviso. Nós precisamos vigiar. Para mim, aqui o que me ocorre, para tentar explicar a ideia de simultaneidade desses sinais ocorrendo na iminência da volta de Cristo, é citar aquela música, ou um título da música dos Titãs, Tudo ao Mesmo Tempo Agora. A ideia aqui é que esses sinais, na iminência da vinda de Cristo, ocorrerão simultaneamente, todos ao mesmo tempo, com uma intensidade maior do que ocorreram no decorrer da história, mas na iminência da vinda de Cristo, os elementos serão zoados, serão bagunçados, para assim dizer, no meio de uma grande tribulação que os eleitos estão sofrendo, e aí Cristo voltará em glória, todo olho vendo ele, todo olho contemplando, alguns completamente aterrorizados, outros exultantes, porque Cristo vem para vencer, e a igreja vencerá junto com ele. Nesses versos finais, o que tem que chamar a atenção da gente é a expressão vigiai, que aparece 3 vezes aí. Verso 33, verso 35, verso 37. Vigiai. Vigiai, é um imperativo, é uma ordem, é um comando. Isso está ligado ao verso 32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Somente o Pai sabe o tempo do fim, quando essa história se encerrará, quando essa tensão que o crente vive entre tempos, entre o já e ainda não, acabará e quando Cristo voltará triunfantemente em glória. Então, porque só o Pai sabe, então a gente é chamado aqui 3 vezes a ter cuidado, a vigiar. Verso 33, tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, se esses sinais podem ocorrer simultaneamente e não sequencialmente, minha posição, na verdade, é que eles vão ocorrer dessa forma simultânea, então o crente ele tem que ser desperto, ele tem que estar alerta, eles têm que vigiar o tempo todo. Aqui não há espaço para tolice, não há espaço para sermos enganados pela fala fácil de supostos profetas. Aqui nós somos chamados a um viver responsável, um viver alerta, olhando os sinais foram dados. Os sinais foram dados para todos nós aqui. Os sinais não são dados para uma elite espiritual, para certos líderes espirituais, os sinais estão abertos, as cartas estão na mesa. Qualquer um de nós pode abrir o texto sagrado e investigar esses sinais. Então nós somos chamados agora a ter uma atitude de vigilância, olhos abertos,
olhem, assim como a figueira muda a sua folhagem, tudo que Jesus disse vai acontecer. Então, olhem o que está diante de vocês. Vigiem, fiquem acordados. Agora, Lucas 21, 36 acrescenta outro dado. Lembra que Marcos 13 é um texto resumido, é um ensino resumido de Jesus. A gente tem que buscar mais ensino de Jesus sobre isso em Mateus 24 e 25, Lucas 23 e depois nas cartas de Paulo e do apóstolo João. Mas olha o que diz Lucas 21, verso 36. Por isso que Lucas e Marcos e Mateus são chamados sinópticos, porque eles estão retratando ações simultâneas, só que com palavras diferentes, com pontos de vista diferentes. Vigiai, ok, nós estamos vendo isso em Marcos capítulo 13, vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Então, unindo Marcos e Lucas, a ideia aqui é que a gente precisa ser vigilante, estar com os olhos bem abertos, alertas, acordados. A gente tem que, como eu já mencionei alguns sermões atrás, a gente tem que ter a Bíblia na mão, jornal na outra, o jornal interpretado pela Sagrada Escritura. Nenhum de nós é chamado aqui a dormir, a gente é chamado a vigiar, mas a gente vigia orando em todo o tempo. A expressão para ficarmos de pé na presença de Cristo é muito bonita. Quer dizer, aqueles que são prudentes, aqueles que são vigilantes, aqueles que oram em todo o tempo aguardando essa volta de Cristo, eles ficarão de pé quando Cristo voltar em glória. A ideia aqui é que quando Cristo volta em glória, com pinos de boliche, todos os reprovados, todos os ímpios, os inimigos de Cristo da igreja simplesmente caem desmaiados. Mas a igreja que vigiou, a igreja que se manteve alerta e desperta em oração, ela reunida pelos santos anjos, ela fica de pé diante de Cristo. Então a gente é chamado aqui a ter uma atitude de vigilância constante e de oração constante. O crente, ele é alguém que percebe os sinais, ele é alguém alerta, ele não é um tolo, ele não é alguém facilmente engrupido ou enganado por líderes ou profetas charlatões. Ele é chamado a vigiar e orar, ele tem diante de si os sinais que precederão a vinda de Cristo, então ele não deve ser alguém que dorme e que deixa de orar. E a gente deve vigiar e orar, verso 33, porque a gente não sabe quando chegará o tempo. E aí Jesus cita uma segunda parábola. E é uma parábola também rural, uma parábola do tempo dele. Ele fala aqui de um homem saindo em viagem. Ele dá autoridade aos servos, distribui tarefas, ordena que o porteiro vigie, e a gente é chamado, verso 35, da mesma forma que o porteiro vigia, a vigiar, porque a gente não sabe, de novo, nós não sabemos quando o Senhor da casa chegará. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar o galo, uma expressão curiosa aqui, e provavelmente não está falando da ave que incomoda alguns de nós aí de madrugada, no começo da madrugada, mas provavelmente aqui é uma menção a um tipo de trombeta que os militares em Jerusalém, os militares romanos de Jerusalém tocavam na fortaleza para marcar a mudança de horas durante o dia e se pela manhã. Como a gente não sabe quando o dono da nossa casa vem, a gente precisa administrá-la dignamente. A gente posta uma pessoa na porta para ficar vigiando quando o Senhor vai chegar, para ele alertar aqueles que estão trabalhando na casa, para que quando o Senhor chegar, ele se agrade da casa bem arrumada, da casa bem ajustada. Então a gente é chamado a vigiar. 2 vezes é mencionado isso, gente. Verso 33. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. De novo, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se meia da noite, à tarde, manhã ou quando tocar o sinal da mudança da hora. E a gente deve vigiar, porque se ele chegar de repente, ele não vai achar a gente dormindo. Aqui é uma expressão também, de certa forma, misteriosa, já que a gente já viu antes que é por amor aos eleitos que a tribulação será abreviada pela vinda de Cristo, mas, do outro lado, essa ideia de dormir aqui lembra que o crente tem que estar desperto, o crente tem que estar de olhos abertos, o crente tem que entender os tempos em que ele vive, ele não pode ter vida descuidada, ele não pode lidar com as questões do dia a dia de forma descuidada. E aí o verso 37 arremata: o que vos digo a todos, o que ele diz ali para os seus discípulos que estão escutando o sermão dele no Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém. Ele também diz agora a todos que vão ler as palavras dele:
vigiai, isto é, sejam despertos, sejam alertas, sejam compromissados, sejam santos, sejam fiéis a Deus em todo o tempo, até o momento da sua vinda triunfante no último dia. Que lições a gente pode extrair dessa passagem? 3 pontos aí para a gente caminhar para o final aí. O que a gente nota nos primeiros versos, 24 a 27, é o propósito dos sinais que marcam a iminência da vinda de Cristo. Esses sinais não servem de base para a gente marcar datas e épocas. Toda essa paixão que alguns círculos entre os evangélicos e mesmo fora deles têm para tentar adivinhar a vinda de Cristo, para sugerir datas para a vinda de Cristo, na verdade, desonra as palavras de Jesus, desonra o próprio Jesus que nos dá essa instrução, esses sinais que Cristo nos dá, essas pistas da iminência da sua vinda que ele nos dá aqui, não são dadas para nós marcarmos tempos e épocas. Isso está oculto em Deus. O nosso papel aqui não é se lançar num exercício de futurologia ou de adivinhação quanto à vinda de Cristo. O nosso papel é, tendo ouvido as palavras de Cristo quanto a esses sinais que ocorrerão na iminência da sua vinda, ficarmos despertos, alertas, acordados, atentos, em outras palavras, vigilantes. Esses sinais são dados para nós sabermos que Cristo virá de fato. É interessante que em nenhum momento Cristo antecipa um tempo de paz antes da vinda gloriosa dele. Antes, entre a primeira vinda dele como ovelha e a segunda vinda dele como leão, primeira vinda como redentor, segunda vinda como juiz, ocorrerão terremotos, guerras, pestes, fomes. Isso vai recrudescer no último dia, vai se tornar mais eminente, mais forte no último dia. Haverá uma grande tribulação, sinais em todo o cosmos, aí Cristo vem em glória. Então, esses sinais nos são dados para assegurar de que Cristo voltará de fato como Senhor. Um outro ponto importante é que a data do retorno de Jesus é imprevisível. A gente tem que rejeitar completamente adivinhos, especuladores, supostos profetas que tentam ficar marcando a vinda de Cristo. Isso é temerário, é arrogante, é louco, até porque semeia confusão entre o povo de Deus. A gente pode pensar que, no passado, os adventistas do sétimo dia, seu fundador, um ex-batista, Guilherme Miller, tentando sugerir quando Cristo voltaria. A gente pode pensar nos testemunhas de Jeová, mudando as datas de Cristo segundo a sua conveniência. Alguns grupos hiperpentecostais ou bem radicais quanto ao seu pentecostalismo, como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, em que homens e mulheres andavam com vestidão na Baixada Fluminense. Você passar por aquelas pessoas com os vestidos compridos andando na rua, homens com um tipo de cor, as mulheres com outro tipo de cor, com aqueles vestidões. Todo esse tipo de noção de tentar adivinhar quando Cristo vem desonra o ensino de Cristo em Marcos 13, em outras passagens correlatas. Nosso papel, mais uma vez, é ficar vigilantes e constantes e rejeitar especulações, rejeitar profetadas, rejeitar aqueles que querem tentar fazer um exercício de futurologia, tentando marcar uma data da vinda de Cristo. E aí o terceiro ponto, a gente é chamado aqui a sermos homens e mulheres atentos e vigilantes em todo o tempo. A gente olha para esses sinais, aguardando a volta gloriosa dele, quando ele vai nos reunir, todos nós, pais, filhos, netos, irmãos que não se veem há muito tempo, irmãos que não se conhecem, mas são separados por etnias, ou por nações, ou por continentes. Todos esses se reunirão. A gente aqui é chamado a vigiar, esperando essa santa reunião que ocorrerá quando ele vier, quando Cristo vier em glória. Então a gente é chamado aqui a estarmos atentos, vigilantes o tempo todo. E um ponto importante aqui, aqueles que são descuidados com a vigilância, com essa santa vigilância, aqueles que não aguardam a vinda de Cristo, não podem ser reputados como verdadeiramente crentes, ou eleitos, ou salvos. O cristão verdadeiro, para parafrasear C.S. Lewis, ele lembra que essa vida aqui é uma prisão, essa vida aqui é um campo de batalha. E como prisão, a gente espera a libertação. Essa vida não é um hotel. Alguns acham que essa vida é um hotel e ficam reclamando do serviço, reclamando de Deus, como se ele fosse o gerente desse hotel. Mas essa vida aqui no hotel não nos é prometido, desse lado da existência, um paraíso,
para isso só vai ser redescoberto quando Cristo voltar finalmente em glória e triunfo no último dia. Se nós vemos essa vida como um campo de batalha, nós esperamos a paz que virá. Se a gente vê essa vida como uma prisão, nós esperamos aquele libertador que abrirá a cela da prisão para nos dar completa liberdade numa nova estrutura de mundo que o Novo Testamento chama de vida eterna e Apocalipse chama de novos céus, nova terra. Aqueles que não aguardam essa vida gloriosa de Cristo não podem ser reputados de fato como cristãos. O cristão ama, ele espera, ele anseia essa vinda. Uma oração curtíssima do Novo Testamento é Maranatá. Venha, Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha em glória. Esse é o anseio do cristão. Talvez a gente não anele e não espere essa vinda porque a gente não está sendo provado o suficiente. Aqueles que estão sendo provados no Oriente Médio, partes da África, partes da Ásia, aqueles que, eu coloquei esse vídeo na minha página, dia desse, na Venezuela param diante de soldados e guardas fortemente armados e começam a clamar por libertação, esses sabem que, olhando para esse lado da existência, não há nenhuma esperança de vitória final. É necessário que aquele que veio para nos salvar, venha para julgar no último dia e venha triunfante. Como diz aqui o texto que nós meditamos, o Filho do Homem será visto, vindo nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa é a nossa única esperança, mas também é toda a nossa esperança, que o nosso Salvador, que nós já amamos com muita luta nesse tempo presente, virá em grande glória no último dia para nos dar alívio, descanso, paz, alegria, contentamento, o que a gente celebra na ceia, e a gente vai rememorar isso semana que vem. Eu queria terminar lendo um hino. Para mim, é um dos hinos mais bonitos em língua inglesa. Infelizmente, não tem tradução para o português. Esse hino é baseado nas cartas de um grande teólogo presbiteriano chamado Samuel Rutherford, que foi preso por ter resistido a um rei mau da Inglaterra. E uma senhora, Anne Ross Cozen, ela pegou essas várias cartas e parafraseou, deu uma estrutura de cântico para essas cartas, para esses textos, né? E depois ela musicou esses textos das cartas. Eu vou ler só 4 estrofes de um hino de 16 estrofes, então vou poupar vocês aí de muita leitura. Eu selecionei as 4 principais estrofes desse hino. Mas olha, presta atenção na letra e tenta imaginar a cena, mais uma vez. As areias do tempo escoam. Essa cantora, essa senhora, ela está pensando naquelas ampulhetas antigas, ok? As areias do tempo escoam, rompe a alvorada celestial. Amanhã de verão pelo qual ansiei, amanhã doce e radiosa desperta. Trevas, trevas houve à meia-noite, mas o nascer do dia está às portas. E glória, glória habita na terra de Emanuel. A noiva não repara em seu vestido, mas no rosto do seu amado noivo. Não fixarei os olhos na glória, mas no meu Rei da graça. Não na coroa que ele dá, mas em sua mão transpassada. O cordeiro é toda a glória da terra de Emanuel. Experimentei zombaria e ódio, experimentei erro e vergonha. Os orgulhosos da terra me censuraram, por causa do 3 vezes bendito nome de Cristo, onde Deus mais justamente coloca o seu selo. Comportaram-se da forma mais ignóbil, mas o juízo brilha tal qual meio-dia na terra de Emanuel. Convocaram-me a estar perante eles, mas ali não posso ir. Meu Senhor diz, venha para cima. Meu Senhor diz, bem-vindo ao lar. Meu régio rei, em seu trono branco, ordena a minha presença, onde a glória habita na terra de Emanuel. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós já passamos muita tribulação no tempo presente, incertezas, dificuldades. O Senhor conhece aqueles que são aqui provados, tanto no coração como na carne, aqueles que passam necessidades, aqueles que não têm família, aqueles que estão desempregados. O Senhor conhece aqueles que têm sofrido censura por causa do amor a Ti e da fé em Teu Filho. Mas, ó Deus, nós não somos enganados aqui. O que nós já estamos passando não se compara àquilo que outros irmãos e irmãs nossos têm passado
em outros cantos do mundo. E tudo que nós aqui e lá fora temos passado também não se compara ao que ocorrerá na iminência da vinda do teu eterno Filho. Nosso coração se enche de medo e de ansiedade quando nós lemos sobre esses sinais. Mas, ó Deus, nós também somos levados a descansar na palavra do teu Filho, que no pior momento, na noite mais densa e escura, ele voltará com grande glória e poder, brilhando como a luz do meio-dia, desfazendo os poderes das trevas e esmagando completamente, sem nenhuma resistência, todo aquele que se levanta contra o teu Filho e contra o Senhor mesmo que reina e reina sempre, sempre. Ó Deus, ajuda-nos a sermos vigilantes e constantes, ajuda-nos a sermos disciplinados, ajuda-nos a ansiarmos para essa vinda, ajuda-nos a todo tempo não só vigiar, mas orar para que a gente seja encontrado de pé quando teus anjos forem mandados para nos sermos reunidos em todos os cantos da terra e apresentados à tua presença. Ó Deus, nós te imploramos, ajuda-nos a amar e a aguardar a vinda do teu Filho e ajuda-nos, ó Deus, a sermos imensamente confortados e consolados já nessa hora, já nesse tempo presente, que tudo que nós enfrentamos nessa vida, nessa terra, não se compara com a força, com o poder da vitória que haverá no dia da vinda de Cristo Jesus. Não deixa a gente ser encantado por falsos profetas e falsos mestres. Ajuda-nos, ó Deus, a escutarmos apenas a voz doce de Jesus Cristo. Ajuda-nos a aprendermos apenas Jesus, como proceder nesse dia. Sobretudo, mais uma vez imploramos, infunde em nossos corações confiança, coragem, espírito de fortaleza. Ó Deus, ajuda-nos a de pé aguardarmos o dia glorioso da volta visível de teu Filho, quando todo olho verá, quando todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se prostrará e reconhecerá Jesus como Senhor e dará glória ao teu nome como o único Deus vivo e verdadeiro. Amém. Amém.